acontecendo agora. É assim, você tem que raciocinar, porque senão vão querer raciocinar por você. Em 1 hora, o quadrado não encaixa aí no triângulo e vai dar errado. Não é isso, meu amigo Roberto? Confusão é que não falta. E agora, para completar o cenário, reforma tributária. Tão esperada a reforma tributária. Essa reforma vai sair do jeito que a gente queria? Como é que está você, Roberto? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, como você diz, né? Desse contexto todo, né? A gente tem que ficar correndo atrás, mas estou tranquilo. Verdade, que bom, Roberto. Agora, mais do que nunca, contadores e advogados estão nas agendas telefônicas de todas as pessoas que estão minimamente querendo ter uma vida organizada, porque a cada dia é uma novidade, é lei que é apresentada a proposta, a gente não sabe como é que vai sair, a gente quer se programar, quer se planejar, mas não consegue. E essa reforma tributária tão esperada, o que é que ela tem trazendo aí? Qual que é a expectativa dela agora no momento? Nós temos, na realidade, falando de reforma tributária, isso é uma coisa antiga que vem se repetindo, né? Temos que lembrar que já existe, tanto no Senado como na Câmara, algumas reformas de uma questão mais ampla, né? Reformas aonde você junta vários tributos num só, né? Mas já está parada já há 2, 3 anos. O que efetivamente motivou e mudou, trouxe, como você falou, esse novo clima, essa proposta entregue pelo governo a semana passada ao Legislativo, certo? O que o governo resolveu fazer? Fatiar a sua reforma. As outras reformas, elas querem fazer uma coisa ampla, botando um imposto único, fazendo uma série de situações diferenciadas. O governo resolveu fatiar, como ele fala, né? Entregou o ano passado uma proposta que tratava exclusivamente do PIS e COFINS, que era a CBS, né? Trazendo para uma alíquota extrema de 12%, e agora apresenta essa, tratando especificamente de imposto de renda e contribuição social. Na sua opinião, esse fatiamento do governo foi por uma questão política de aprovação ou por uma outra questão técnica? Olha, eu acho mais que é uma questão política, né? E o pior é que ele fica assim, tem uma terceira fase ainda, então você fica sem saber. Uma primeira foi ruim, a CBS. Essa agora é pior. E Deus sabe como é que vem a terceira. Tá, faz medo mesmo. Né? Então, e também uma questão de que o governo demonstra urgência em aprovar essa segunda etapa. Vocês vejam que a primeira etapa do PIS e COFINS, da CBS, ela saiu do foco. Né? A gente não vê mais nenhuma discussão, a gente não vê que esteja evoluindo. Parece que foi há 5 anos. Sim. Né? Já prescreveu até. Houve uma crítica muito grande, porque vocês imaginem, alguns setores, como de serviço, que hoje no lucro presumido paga 3,65%, vai pagar 12%. E o setor de serviço, o governo fala muito de que pode se aproveitar créditos. Mas no setor de serviço, setor de educação, praticamente não tem nenhum crédito. Então, aquele de 3,65% que incidiria sobre a receita, vai evoluir para 12%, para líquido, do mínimo para 8%, para 9%. Isso é um aumento muito violento. Né? E complementa com essa nova proposta com mais aumento de carga. Então, é uma coisa brutal. Ou seja, nem está simplificando o quanto poderia simplificar, né? Porque é um emaranhado horrível. As próprias receitas, elas não entram em acordo. Você vê uma receita de um estado e uma receita de outro estado, e eles dão respostas diferentes, delegacias dão respostas diferentes à mesma pergunta, até que o pessoal já do lado de cima já diz, para com esse negócio de ficar cada um dando uma resposta, vamos unificar para poder a gente não deixar o contribuinte tão maluco assim, porque a gente já viu caso de multa por empresa que pagou imposto a mais. E mesmo assim recebeu multa, que foi o caso da Crocs. Sim, exato, por questão de classificação de produto. Classificou o produto numa situação e terminou pagando uma alíquota maior, mas mesmo assim ainda sofreu uma autuação. Eu paguei mais, você ainda está reclamando, não sei o que você quer, você quer me infernizar. Cada um interpreta de uma forma, né? Verdade, então não bastasse toda essa burocracia, a gente ainda está tendo um aumento dessa carga tributária, ao mesmo tempo em que o cruzamento dos dados está aumentando, e esse movimento contrário à pejotização aí, porque deu errado a pejotização? Olha, essa proposta do governo agora, ela tem alguns eixos, digamos assim. Tá? Trata de pessoas jurídicas, tá? Da tributação da pessoa jurídica,
trata da tributação da pessoa física, trata de questões de investimentos, né? E também de empresas offshores fora do Brasil. Né? Ele aborda de uma forma muitas situações. E, em princípio, nada que seja vantajoso da forma que está proposta. Né? Vejamos só um exemplo. A questão da pessoa física, que é aquela que está mais dia a dia da gente. Né? O governo fala muito de que o limite da tabela, que desde 2015, então 1.093, a partir de onde você começa a pagar, passa para R$ 2.500. Né? Ah, isso foi uma benesse? Não. Se a gente tivesse algum tipo de atualização desse valor de 1.903, que já vem de 2015 até hoje, passaria tranquilamente dos 2.500. Eu fiz um cálculo rápido, se você fizesse pela Selic, o teto teria que ir para alguma coisa em torno de R$ 2.800. Então, foi benefício? Não. Foi só uma correção. Só uma correção, que deveria ter sido feita. Inclusive, salvo engano, ele fez essa explicação, né? Isso foi uma correção. Né? Sim, deveria ter sido feita ao longo do tempo. Então, veja, sai de 1.900 para 2.500, o limite de dispensa de retenção e de pagamento não foi benefício. Certo. Foi uma atualização. Agora, uma outra situação que também vai trazer um impacto grande na próxima declaração. Hoje, todos nós temos a possibilidade de fazer dois tipos de declaração. Uma declaração simplificada e uma declaração completa. Que é para quem atende a declaração simplificada? Aquela pessoa que não tem despesa. Uma pessoa solteira, que não tem filhos, plano de saúde, um valor pequeno, né? E ele tem direito ao quê? Fonte única de renda, por exemplo. Fonte única de renda, ou mesmo mais de uma, mas ele tem um desconto de 20% que pode abater até R$ 16 mil de despesa sem uma efetiva comprovação. Né? Então, na simplificada, nós substituímos todos aqueles pagamentos de médicos, plano de saúde, educação, por um valor só. Né? Qual é a proposta do governo? Limitar essa declaração simplificada para quem ganha até R$ 40 mil e diminuir esse valor que hoje está em 16 mil para 8 mil. Eu fiz uma conta assim rápida, pegando a declaração de 2021, 2020 e lançando uma receita de uma pessoa de 40 mil. Se ele usa a declaração simplificada, ele paga, número redondo, R$ 900. Certo. Na realidade, 800. Se ele não lança nenhuma despesa, que é a declaração sem os abatimentos, ele paga R$ 1.700. Sim. Quase pouco mais do dobro. Sim. Então, aquela pessoa que não tem despesas e ganhou R$ 42 mil, R$ 43 mil, qualquer coisa acima de 40 mil, vai ter um aumento de carga. Né? Então, veja, mais uma vez, também a pessoa física vai ser prejudicada em sua declaração. Então, piorou para a pessoa jurídica, em compensação, piorou para a física também, não está bom? Também, realmente. É um acréscimo de tributação. Para onde você anda, né? Ele simplesmente tirou o direito daquela pessoa que tem um rendimento acima de 40 mil e usar esse desconto, que é um desconto bom. Você pode usar até 16 mil reais. Né? É verdade. E para você ter o quê? Para você ter uma despesa de 16 mil, você tem que ter uma despesa de escola, que na realidade é uma parte ínfima. Vocês imaginem hoje, nós fazemos declaração de quem tem filhos em faculdades de medicina, digamos, que paga em média 100 mil reais por ano. É verdade, é muito. E tem o desconto de 3 mil e poucos reais. Sim. Então, hoje acontece, você tem um filho no maternal, no ensino básico, e você tem numa faculdade de Direito, o abatimento é o mesmo. Né? Então, é perverso esse tipo de tributação. É verdade. E se a gente tivesse um sistema de utilização dos serviços públicos que compensasse isso, mas o que acontece? A gente paga duas vezes, né? Com certeza. Você tem seu plano de saúde, você está pagando pela saúde duas vezes. Sim. Você está pagando pela sua saúde, pela dos outros e pela sua particular também. Sim. Né? Para ter educação, você
se seus filhos estivessem pequenos agora fazendo isso, você estaria pagando 2 vezes também. Estaria pagando pela educação pública e teria que pagar a educação particular também, porque a pública não atenderia a sua expectativa, ao que você quer para os seus filhos. Segurança, nem se fala. O que a gente tem que gastar com segurança particular, para casa, para isso, para aquilo, e ter seguro, pagar seguro de carro, pagar seguro disso, seguro daquilo, está sendo tirado mais uma vez do nosso bolso. Então, imposto é roubo, é a cara do nosso amigo. Mas... É muito caro. Tem essa corrente aqui de imposto é roubo, mas é exatamente por causa dessa lógica, porque se o dinheiro era para ser usado para atender os serviços que o Estado se obrigou a atender e não está atendendo, está fazendo o que com o meu dinheiro? Né? Aí vem essa revolta, porque tem países que têm uma carga tributária até maior do que a nossa, mas em compensação o cidadão lá tem transporte, tem saúde, tem educação, não está preocupado com segurança, não passa nem na cabeça dele sobre isso. Tem retorno, né? Tem retorno do imposto que ele paga. Tem retorno, então ele tem a contrapartida do Estado para aquilo que ele está pagando, e não só na vida dele, mas na coletividade, na sociedade. Ele está andando, não tem gente na rua, assim, pedindo esmola. A exceção agora a gente está vendo com a questão dos imigrantes. Né? Mesmo os estados já estavam assim bem redondinhos, bem organizados, como os estados europeus, por exemplo, países europeus, mas a vinda dos imigrantes tem deixado muita gente na rua e está trazendo esse desequilíbrio aí, o estado de bem-estar social que foi planejado, está dando bem errada a programação. E aqui no país a gente não tem nem a questão dos, não é nem por causa dos imigrantes, é porque já era ruim mesmo. Sim. Já não tínhamos desse serviço, nós não gozamos de nenhum dele, temos que pagar, como você falou. É verdade. Aí, ainda voltando para a reforma, nós temos na pessoa física já esse aumento de arrecadação. Né? A tributação, de uma forma ou de outra, com certeza, vai crescer. Né? Aí, vamos para as pessoas jurídicas. Né? Porque tem que entender, por trás de cada pessoa jurídica, mesmo que tenha uma cadeia de pessoas jurídicas, tem uma pessoa física no final. Sim, elas não surgem espontaneamente. Sim, elas têm que ter, Por si só. Né? E essa reforma, ela também ataca de uma forma muito pesada a pessoa jurídica. Né? Qual é a proposta do governo? Sempre existiu essa questão de tributar os lucros, os dividendos. Uhum. Isso é uma proposta que já vinha há muito tempo sendo tentada. Uhum. Né? Mas o governo, ele trouxe uma ideia que teria uma lógica mais interessante. Nós vamos desonerar, nós vamos reduzir a carga da pessoa jurídica e, em contrapartida, vamos criar uma tributação de lucros ou dividendos. Teoricamente, seria uma situação interessante, porque a empresa deixaria de pagar um imposto maior, uma carga hoje que é de 34%, entre imposto de renda, adicional de imposto de renda e contribuição, e teria um valor de tributação inferior ao, dizem que no mundo, em média de 25%. E tributasse alguma coisa da distribuição de lucros. Seria razoável? Em princípio, sim. Mas a mão do governo foi de um peso extraordinário. Passou da conta. Sim, a calibração que eles fizeram, na própria justificativa do governo, ele pretende arrecadar 54 bilhões. Imagine o que é isso. Né? Ao mesmo tempo. E assim, para sempre, né? Não é que é uma coisa provisória, nem para acudir alguma coisa. Sim, você veja que hoje, qual é a proposta do governo? O imposto de renda hoje, que é 15%, mais um adicional de 10%, mais 9% de contribuição, em 2022 ele quer cortar de 15% para 12,5%. E aí cria 20% sobre dividendos, sobre lucros e dividendos. Passa de 0 para 20 de uma vez, assim, sem dar tempo da pessoa nem se programar. E vem para a partir de 2023, 10% de imposto de renda, mais 10% de adicional, mais 9% de contribuição e os 20%. Isso traz um aumento de carga imenso. E também uma outra situação que deve gerar muita, se for mantida o entendimento atual, né, manter o entendimento atual, eu acho que deve trazer uma judicialização muito grande. Porque o texto da lei, ele passa a dizer que a partir de janeiro de 2022, os dividendos pagos ou creditados serão tributados em 20%. O que é que acontece?
nós temos que as empresas, até o final de 2021, estão gerando lucros, têm lucros acumulados, tem uma série de situações que foram dentro de uma legislação de isenção. Então, pelo texto, não demonstra que existe uma separação. O que você tem acumulado, até onde você está acumulado, você não paga imposto. A partir dos lucros que vierem a serem gerados em 2022, você paga imposto. Não. Ele está dizendo, em princípio, o que você tem do seu passado, do seu histórico, se você pagar isso a partir de janeiro de 2022, você vai pagar 20%. Mas eu tinha uma legislação, temos, aliás, pelo menos até dezembro de 2021, aonde você não paga imposto. Ou seja, a legislação, a proposta do governo é tributar aquilo que hoje não é tributado. Imagine que isso é também mais um peso em cima da empresa, consequentemente, em cima dos seus sócios. Não? Pois é. E eu ouvi dizer que esse número aí, aliás, essa alíquota de 20%, ela tinha sido jogada pelo governo já sabendo que não iria ser aprovada para o Congresso jogar para baixo. Tem essa possibilidade? Você pensa que isso também poderia ter sido essa estratégia, ou que eles vão aprovar assim do jeito que está? Na realidade é um jogo, né? O grande ponto é até que ponto os nossos representantes estão dispostos, evidentemente, a brigar por isso, né? A gente vê hoje que vários projetos de reforma tributária estão parados, né? Nós não temos nenhum avanço no anterior. Será que o deputado, os senadores vão efetivamente comprar uma briga? Nós estamos numa época de pré-eleição. Tudo isso impacta, né, em várias situações, né? Então, é provável. O governo pode ter feito aquela questão de vendedor, dizendo, olha, eu vou cobrar bem caro para depois poder negociar contigo. Vou dar uma gordura bem grande e aí a gente negocia. Nada é impossível. Verdade. E será que não dava para aparecer pelo menos uma proposta assim que dissesse, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar 3% de imediato e depois, daqui a uns mais 3 anos, a gente aumenta para 5%, fazer um escalonamento disso, porque na tua visão, na tua experiência como contador, quais podem ser as consequências dessa reforma passando como ela está, sob o ponto de vista empresarial? Muito complicado. Até porque, imagine, a empresa do Simples Nacional, para o qual a Constituição dá um tratamento diferenciado, também vai pagar esse imposto. Foi dado a ela um limite de R$20 mil, né, para, a partir desse valor, pagar. Mas isso cria algumas situações. Primeiro, se um sócio ele tem 2 empresas do Simples Nacional, é possível? É. Se ele receber 15 em uma e 10 em outra, ele vai ter que fazer a complementação na sua pessoa física. Isso é outra burocracia, isso é outra dificuldade, né? Vai trazer um acréscimo de obrigações para as empresas. Isso tem um custo. E isso dificulta mais uma vez a vida da empresa, né? Então, tudo isso vem contra aquele espírito de, não, vamos modernizar, vamos simplificar, vamos reduzir a carga tributária. Esse discurso que existiu no início, hoje está totalmente o inverso. Pois é, eu quero muito ver uma oposição conseguindo trazer esse tipo de assunto, sabe? Conseguindo trazer essa discussão, porque termina que a gente, no momento em que a gente está conversando isso, é uma questão política ainda. Por quê? Porque são os nossos representantes lá no Legislativo que têm a obrigação de, em nosso nome, apresentar propostas inteligentes que atendam com um equilíbrio às necessidades, porque você tem muita prioridade aí para atender. Estava vendo hoje mais cedo, o site da Câmara dos Deputados. O Partido Novo apresentou um requerimento para que o governo justificasse qual foi a base, qual é o estudo, como se chegou a esses números, porque, na realidade, na justificativa do projeto, é uma coisa vaga. Traz uma tabelinha, dizendo, olha... Rolando Lero. Não tem uma tabela dizendo, olha, nós projetamos isso,
chegamos a 20% por tal situação, vamos fazer uma neutralidade, ou seja, eu diminuo o imposto de renda, crio o imposto de renda sobre os juros, sobre os lucros, e um anula o outro. Não, um está crescendo ao outro. Qual é a inteligência disso? A gente quer saber qual que é a inteligência disso. É todo mundo botar qualquer coisa que for comprar para si ou para casa na conta da empresa? Vai ser essa a inteligência agora? Não, porque tem um outro ponto muito sensível nesse projeto. Eles reforçaram uma linha que já existe na legislação desde sempre, que é a distribuição disfarçada de lucros. Se a empresa paga para os seus sócios alimentação, se a empresa paga para os seus sócios um aluguel, tudo isso é distribuição disfarçada de lucro sobre o qual incide 20%. Ou seja, se você estava achando que você ia ser muito sabido, ia estar inventando esse crime, o pessoal já sabe. Não adianta que a distribuição disfarçada de lucro e tchau. Veja uma outra coisa também que vai sendo desencadeado. A legislação federal permite... Se a pessoa for pobre, vai ficar com mais dinheiro do que quem for rico? Roberto, depois dessa reforma tributária. É complicado. Vocês vejam também, a legislação permite hoje que as empresas do lucro presumido, que é uma quantidade relativamente, podem não fazer contabilidade. Fazer um livro caixa, alguma sistemática mais simples. É uma empresa que já passou dos seus 4.800.000, não pode mais ser simples, não é? Mas tem uma segunda forma de tributação, que é o lucro presumido. Então, muitos usam de uma sistemática mais simplificada. Esse projeto revoga essa posição e obriga que todas as empresas que são do lucro presumido e do lucro real são obrigadas a ter contabilidade. Com esta obrigação e com os recursos do SPED contábil, SPED contribuições, o governo vai ter uma visão imensa de todas as empresas. Um raio-x. Sim, e que vai permitir detectar lucro, vai permitir detectar distribuição de passado de lucros. Não é? É um caminho, seja do ponto de vista de alíquota, seja do ponto de vista de acompanhamento, de fiscalização, que vai redundar numa carga tributária muito, muito mais elevada que nós temos hoje, que já é um absurdo. E isso tudo está acontecendo num universo onde existe Bitcoin. Sim. Isso vai... Eu, desde o início, embora as pessoas que falavam sobre Bitcoin, pessoas que eu respeito muito, tenho muita admiração, falavam super bem do Bitcoin, falam, né? E dizem que declaram, você tem que comprar e você tem que declarar, mas para mim sempre ficou muito nítido que isso é um tipo de circulação financeira que facilita muito o dinheiro passar aí por fora, né? Circular, girar aí por fora. Como é que vai ser? O que o governo tem preparado para isso? Você já sabe alguma coisa? É o seguinte, se você olhar no próprio site da Receita, já tem os números de Bitcoin declarados. Sim. Né? E o Bitcoins, eles foram classificados como um ativo financeiro. Então, paga como se fosse uma aplicação. Tá? Hoje tem muito esse aspecto de que o Bitcoin, as criptomoedas, na realidade, de uma forma ampla, elas não têm controle. Né? Circula, serve para uma série de situações. Mas ainda vejo que talvez no movimento geral da movimentação financeira não sejam tão relevantes. Mas hoje você já pode ver que vários países estão se mobilizando para criar fiscalizações e controles sobre o Bitcoin. Vão conseguir? Como vai ser? Não sei. Mas se você olhar a Europa, os Estados Unidos, já estão começando a discutir como controlar. Governo nenhum vai deixar que qualquer sistema se sobreponha à sua moeda. Eu vi até dizer que o Banco Central estava querendo criar a sua própria criptomoeda. Sim, viu essas notícias aí, você também já acompanhou, existe, já né? está sendo. A China, inclusive, já criou uma criptomoeda deles. Toda vez que eles criam uma criptomoeda, eles cancelam um yuan, acho que é o yuan, a moeda lá. Entendi, eles estão fazendo a substituição automaticamente. Sim. Mas é coisa, quando as criptomoedas começarem a incomodar, o governo vai botar uma mão pesada em cima
e vai dizer, vai fazer um controle. Absoluto, não sei, mas... Estão deixando o negócio rolar aí para o pessoal ir aperfeiçoando aí pela iniciativa privada mesmo. Sim. O funcionamento, a tecnologia, segurança, tudo isso. Estão deixando, dando corda, né? O famoso dando corda. Sim, Parece, com certeza. eu já citei aqui algumas vezes essa analogia, domesticação de porcos selvagens, né? Você deixa a comida lá, um dia você bota a cerquinha, os porcos nem notaram, foram, voltaram. No outro dia você deixa a comida lá de novo, já coloca o outro lado da cerquinha. Os porcos também não se incomodaram, eles notaram coisa estranha, mas não foi nada que incomodou. No terceiro, quarto e no último dia, no terceiro mais a terceira lateral e no último dia, sim, os porcos selvagens ficaram presos e aí terminaram sendo domesticados. Então, provavelmente, essa estratégia tão antiga da humanidade está sendo usada também com essa tecnologia das criptomoedas, que a gente fala do Bitcoin porque é mais conhecida, mas a gente já conversou aqui na própria conversa, já deu para ver que não é a única. Como é que será regido esse mercado? Agora a gente já vai entrando um pouco mais na economia aqui do que em contabilidade, né? Como é que vai ser esse mundo com tanta moeda? Será que daqui a pouco a gente vai voltar assim para tipo escambo mais das coisas e fugir da tributação, fugir de passar por banco e trocar mais as coisas umas pelas outras? Não sei. Você veja, o que se direciona é a inteligência artificial, né? Aonde, está lendo matéria recente, vão querer pensar por você, como você estava falando agora. Sim. Né? Você simplesmente, a pessoa, às vezes, ela vai se acomodar. A inteligência artificial, ela vai entender que você quer tal coisa e já vai antecipar. E isso pode levar o quê? A humanidade a deixar de pensar. Né? Que é muito perigoso. Né? E não vai ter aqueles robôs, aquele negócio todo, mas uma coisa sutil, um software sutil que vai... Um exemplo é a máquina de calcular. Um exemplo Sim. de um tipo de comodidade que veio é a máquina de calcular, que você não precisa mais passar tanto tempo dedicando seu raciocínio a fazer uma conta, não precisa nem ser complexa, uma conta de somar, mas um pouco mais longa. Porque você joga ali no celular, mas nem máquina de calcular, ninguém tem nem máquina de calcular na mesa, né? Só poucas pessoas ainda têm, mas é celular e fica lá, inclusive, gravadinho, todo o caminho, toda a operação está lá, você copia tudo aquilo dali e joga para onde você quer, e você ninguém vai conferir. Alguém por acaso já usou uma máquina de calcular e foi conferir o que a máquina de calcular fez? Nem isso, nem existe. Só assim, matemático. Eu achava muito interessante, quando eu era pequeno, eu ia para a feira, minha mãe, e aquele pessoal que vendia aquele negócio, o cara fazia uma conta de cabeça e depois fazia 9 fora. Não é? Então, tinha um raciocínio. Hoje, eu até confesso, não tenho mais. O hábito é tão grande de ir para o celular, para o computador, para uma planilha Excel, que a gente não termina vai atrofiando certas áreas do cérebro que a gente usava Sim. para isso. Em compensação, a gente usa mais outras, né? A gente usa mais a criatividade, a gente usa mais as áreas emocionais, as áreas de comunicação e várias outras a gente termina desenvolvendo mais do que aquelas. E tudo que pode ser repetitivo e que vai sendo substituído pela tecnologia vai ser substituído. Você está achando ruim, está achando bom, mas vai ser. Dá um jeito de sobreviver a isso, ganhar até dinheiro com isso, que é melhor. Não adianta lutar contra. Num país onde nós temos um nível de educação extremamente baixo, né? E esses processos repetitivos, como você falou agora, estão sendo substituídos pelas máquinas. Dirigir, por exemplo. E a gente vai ter o quê? Pessoas que não têm uma criatividade e uma educação mais elevada vão começar a perder emprego. Sim. Né? As fábricas, cada dia mais, colocam máquinas, utilizam máquinas que substituem. Uma máquina substitui tantas pessoas. Né? No trabalho do campo, você pega aqueles novos tratores lá, que ele mesmo colhe, saca, faz tudo. Quantos trabalhadores anteriormente não tinham ali fazendo esse trabalho? Substituição. E esses vão para onde? Quer dizer, não tem um nível de estudo, um nível intelectual para competir com esse novo mercado. É verdade. E a reforma tributária poderia estar um pouco mais preocupada com isso, olhando um pouco mais para isso, incentivando, de alguma maneira, já trazer depois, tomara que a próxima onda não seja pior, tomara que nem essa seja aprovada desse jeito. E a gente consiga ter um direcionamento mais condizente com uma vida prática. Não o governo pensar só em resolver os problemas dele de caixa, mas em como conseguir que a sociedade continue se movendo. Eu não estou vendo, eu não estou entendendo o que o Paulo Guedes entendeu que esse negócio ia dar certo. Porque, para mim, está sendo ruim isso aí. É um grande ponto, né? O custo do Estado brasileiro.
É verdade. Se tivesse, pelo menos aquilo que a gente falou, se tivesse o custo, mas tivesse o benefício, a gente colocava na balança e vida que segue. Mas, por favor, nem isso. O custo do Brasil, ele é imenso. Eu fico pensando, você veja, nós temos algumas... A Paraíba tem 223 municípios, não é? Municípios muito pequenos, mas tem vereador, prefeito, secretários. Isso é um custo A de uma metade máquina. já era muito. A metade desses municípios já era muito. Não precisa dessa outra metade. Um prefeito e um vice-prefeito. Pois é. 5 ou 6, 10 vereadores. E quem sustenta tudo isso? Nós. Teus clientes. Sim. Os teus clientes. Sim. E você também. Sim. E eu também. Pois é. Você acredita que o nosso tempo se acabou aqui? Eu não fiz nem break, porque a gente teve aquele atrasozinho do começo aqui na questão do som. Mas eu quero deixar esse espaço aí para você passar aí. Eu não sei se você vai saber, mas a Rebeca está aqui, ela sopra para você, que é a rede social de vocês, para o pessoal seguir. Sopra aí, Rebeca. Pronto. Arroba RC Assessoria Contábil. RC de Roberto Cavalcante ou de Rebeca Cavalcante também, viu? Que está aqui, queridíssima, que é a filha do Roberto, é contadora também, muito competente, organiza, não apenas ajuda ele a organizar lá o escritório, como organiza os eventos, está organizando as redes sociais. É um profissional brilhante, já esteve aqui, depois você volta, viu, Rebeca? Depois a gente vai trazer assunto, porque assunto não falta, né, gente? Aqui todo dia tem uma novidade, é que às vezes boas, às vezes a gente chora, mas é a vida que segue. Tatiana, independente de qualquer situação, o projeto está posto. Tá? Se ele vai ser aprovado de imediato, com a urgência que o governo quer, dentro das alíquotas do governo, mas todos os empresários, colegas contadores e outros, nós temos que repensar a forma que trabalhamos hoje. Né? A pequena empresa, a média e pequena empresa, ela utiliza de um volume de distribuição de lucros muito significativo, né? E utiliza isso em diversas situações, né? Porque hoje, a custo zero, com essa nova alíquota de tributação de 20%, um planejamento tributário imediato. Ninguém pode até arriscar, será que vai passar ou não vai passar? Porque se isso acontecer na virada do ano, de uma forma ou de outra, venha passar, nós estaremos despreparados. E é um custo muito elevado. Então, temos agora, a luz acendeu e nós temos que correr para pensar. Vem uma tributação, talvez não seja 20, sei lá, 10, mas o que for, vai trazer um impacto em diversas formas. Então, cada um pense na sua situação e analise o reflexo muito profundo do meu entendimento. Estou vendo a hora ter mais hippie vendendo pulseirinha aí na praia de pipa do que empresário querendo investir. E cuidado, Paulo Guedes, viu? Porque também a tesoura come aqui. Eu também falo mal de você. Se eu não concordar, e eu já não estou concordando, você vai para a minha lista negra aqui. Muito obrigada, Roberto. Obrigada, Rebeca. Nós que agradecemos. Ficamos sempre à disposição. Qualquer coisa, pode nos chamar. Combinadíssimo. E vamos chamar assim, que a gente precisa de vocês, de pessoas como vocês, para trazer informações de qualidade confiáveis aqui para o nosso telespectador. E obrigada a vocês que ficaram nos acompanhando até agora. Continuem com a gente, porque a TV Master faz uma programação inteira pensando em você. E até amanhã no Radar Master. E amanhã tem CPI, hein? Aqui, fica atento.